Eu vou entrevistar nesse momento Andrênia Vilarim, mulher trans, presidente da Associação das Transfeministas da Paraíba. Andrênia já está conectada conosco? Então, enquanto nos conectamos com a Andrênia, eu vou aqui falar um pouco sobre as minhas experiências como jovem negro, morador de bairro de periferia, que muitas das vezes tem medo de simplesmente andar na rua e ser mal abordado ou receber uma abordagem mal feita. E que isso são coisas que não devem acontecer. Andrênia já está? Chamo aqui agora Andrênia Vilarim. Boa noite, Andrênia. Travestis e transexuais têm sido alvo frequentes de atos violentos pelo país. Embora recentemente o STF tenha reconhecido o crime de LGBTQIA+fobia. Qual deve ser a atuação dos governos nesse enfrentamento? Então, mesmo chegando um pouco depois para vocês a resposta, eu gostaria de primeiro agradecer o convite e dizer para vocês que, infelizmente, realmente nós somos o país que, com todos os reconhecimentos que nós temos através do Supremo Tribunal Federal, né, criminalizando a LGBTQIA+, fobia, mas nós somos o país que mais mata, o país que mais comete crimes LGBTfóbicos, certo? O que falta para o nosso país, na verdade, é porque nós temos as leis e as leis não são cumpridas, porque infelizmente são interpretadas de forma muito pessoal por alguns governantes, né? Agradecemos pelo menos que aqui no nosso estado nós temos políticas afirmativas que funcionam, né? Políticas de cartazes, políticas de nome social, respeito ao nome social. O que a gente precisa mais é que essas leis sejam mais monitoradas para que elas consigam ser efetivadas e estejam em prol da nossa população. Porque chega de tanto ódio, chega de tanta discriminação contra a população LGBTQIA+, que na sua maioria está nas periferias, são pretos, pobres, periféricos, e que tem muita dificuldade ao acesso à escola, muita dificuldade ao acesso a todos os espaços que são de direitos básicos, né? Educação, saúde, segurança pública, tudo isso nos é negado, mas isso precisa ser mudado a partir do olhar de vocês que são mais jovens, porque da minha geração a gente fez um grande movimento até chegar aonde estamos hoje. Então, hoje os direitos estão postos, mas muito difíceis de serem efetivados. E só através do voto, através da consciência, através do estudo, através do esclarecimento que a população mais jovem vai ter, é que a gente vai conseguir fazer com que haja um melhor entendimento, né? Porque um governo que tem receio que as pessoas tenham conhecimento é um governo fadado a dar errado. Então, eu acho que a grande contribuição vem de vocês jovens, que podem mudar todo um contexto, principalmente contra qualquer crime que possa existir, seja ele LGBTfóbico, seja ele gordofóbico, seja ele num país vergonhoso, onde tem muito questões de racismo, questões de outras questões de preconceito. Infelizmente, o país que por um acaso mais mata é o país também que mais consome pornografia LGBTQIA+, e é um retrato que a gente precisa mudar. Então, é através da educação, é através dos acessos às políticas públicas que a gente vai conseguir reverter essa história. Entendido. A exclusão escolar e do mercado de trabalho é um dos traços e consequências mais marcantes da LGBTfobia.
Como você acredita que o que deve ser feito para reverter esse quadro? Nós continuamos sendo um país onde a população LGBTQIA+, as pessoas querem empurrar a margem, né? E dizem que nós somos minorias e dizem que nós não temos o direito, né? Tanto que uma das grandes dificuldades que nós temos hoje em dia é a questão do acesso ao trabalho, e isso é muito fácil de ser entendido. Né? O acesso ao trabalho fica muito mais difícil para uma população, principalmente de mulheres travestis e transexuais, porque esse direito é negado desde sempre. Uma travesti, para estar no espaço da escola, ela precisa ser respeitada na questão do nome social ou do nome civil, quando ela conseguir. Automaticamente existe um desrespeito à condição de mulher travesti ou transexual, muitas vezes ao uso do banheiro, né? E isso intimida e muitas vezes coloca essa população fora das escolas. E quando a gente consegue passar da estatística de vida de uma mulher travesti transexual, que é de 36 anos, isso é um absurdo, né? Nós somos um país que pregamos muito algumas questões de amor ao próximo, a gente escuta muito desse tipo de discurso, mas uma expectativa de vida de 36 anos, que tem baixado ainda mais, porque fica extremamente subnotificado o suicídio de pessoas LGBTQIA+, dentro do contexto familiar, dentro dos outros contextos, né? Porque é muito difícil viver a sua orientação e a sua identidade de gênero sendo desreferendado o tempo inteiro por questões de um pré-entendimento que algumas pessoas têm. Então, o melhor que a gente pode fazer hoje em dia na verdade, tente conhecer uma pessoa LGBTQIA+, nós não estamos pedindo para fazer parte do seio familiar de vocês, não estamos pedindo para fazer parte das redes sociais, o que a gente pede é só respeito, e respeito está na Constituição. Respeito é uma coisa que a gente tem, que a gente exige. Hoje em dia, eu, quanto mulher travesti, presidente de uma associação que vem, desde o início da pandemia, alimentando mais de 170 pessoas por mês, há 1 ano e 3 meses, hoje o meu olhar é bem mais amplo. Então, fica como reflexão para o jovem que, se nós, mulheres travestis e transexuais, não nos unirmos às mulheres que nasceram biológicas, que a gente chama de mulheres cis, se nós não nos unirmos com as questões raciais, com as questões socioeconômicas, com as questões de todas as pessoas que costumam colocar à margem, nós não vamos ter força suficiente para voltarmos a termos a dignidade. Nós precisamos que a população preta, periférica, pobre, gorda, magra, seja lá qual for a diferença que o outro ache, esteja e tenha direito aos espaços, certo? Tenha direito aos espaços de fala e de estar nos locais. Fica a pergunta: onde vocês viram uma mulher travesti trabalhando em um local que seja público e que não vire chacota? Onde você vê, nós precisamos parar com o discurso de que quando a gente vê um jovem negro que está dentro de uma universidade, a gente achar que aquilo é uma exceção. Isso tem que parar de ser uma exceção, isso tem que parar de ser discutido como se fosse um exemplo. Isso tem que ser mais comum para a nossa sociedade. Então, em nome de uma associação de travestis e transexuais desse estado, certo? Eu peço e conclamo que todos os jovens pensem e repensem, né, seus atos e que dizer uma frase muito simples: nós não passamos de seres humanos. Todos somos seres humanos, independente da nossa cor, da nossa raça, etnia, orientação e identidade de gênero. Então fica aqui a minha gratidão pelo convite
e dizer assim, quando você encontrar uma pessoa que você acha diferente, primeiro pergunte ou tente entender o diferente. Para você, Andrenha, mulher trans e presidente da Associação de Transfeministas da Paraíba, o porquê você se orgulha em ser paraibana? Primeiro eu preciso me orgulhar da terra que me acolheu, da terra que me fez ser a mulher que eu sou, da terra que tantas histórias de vitórias tem. Nós temos nesse estado mulheres extremamente vitoriosas, mulheres que se reinventam todos os dias, mulheres que são mães solteiras, mulheres que são avós, e aí a gente já entra no novo contexto familiar, né? No novo contexto familiar que a gente precisa se adaptar, que são mães solteiras, na sua maioria avós que cuidam dos lares, né? Então eu não posso desreferendar jamais a história de nenhuma mulher, e tenho que me orgulhar de ser mulher paraibana, sim senhor, né? Então, nós temos esse estado que tem algumas políticas que são afirmativas para a nossa população. O que nós precisamos é referendar ainda mais, né? E que os nossos governantes façam que a prática do que já está posto como projeto ou como lei sejam efetivados, sejam garantidas os nossos direitos de pessoas LGBTQIA+, de nós mulheres, e quando eu falo mulheres, eu não falo só mulheres travestis e transexuais, falo em respeito a todas as mulheres que nasceram biológicas, as mulheres que escolheram ser mãe, as mulheres que não escolheram ser mãe, as mulheres que são mães solteiras, porque todas são mulheres. Nós não somos referendadas por uma genitália, mas sim por uma força nata que nasce dentro de cada uma. Então, muito obrigada mais uma vez, e dizer assim, orgulho de ser paraibana vai ser sempre, sempre. Eu levo esse estado nas conquistas nacionais com muito afinco, e eu acho que é um estado que tem avançado, é um estado que tem políticas que são referências para os outros estados do Brasil, e a gente precisa se orgulhar sim, né? Além da beleza, a força de toda a população paraibana. Então é isso. Muito obrigada, Andrênia, por ter aceitado nosso convite e participar do nosso Fórum da Juventude.